Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou o Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, sul do Brasil. E nós estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana. Hoje já estamos no dia 30 do mês de outubro do ano de 2025. Estamos no dia 8 do mês de Resvan, do ano de 5.785 do calendário judaico. Então, quero deixar aqui o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, a todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, nosso Shalom a todos. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. E também quero deixar aqui o nosso Mazal Tov. Parabéns a você que hoje, dia 30 do mês de outubro, está completando mais um ano de vida. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Pedimos a você que possa deixar o seu like, compartilhe o nosso canal com seus amigos e também com os seus familiares. Quinto dia, a quinta liá, Parashá, que é a Parashá Lelechá, a leitura, capítulo 14, verso 21, até o capítulo 15, Passuque 6. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as almas, pessoas e os bens, toma para ti. E disse Abraão ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao eterno Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que nem um fio e até uma correia de sapato tomarei de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abraão, salvo o que os mancebos comerem e a parte dos homens que forem comigo, Aner, Escol e Mameré, e eles tomarão suas partes. Depois dessas coisas, manifestou-se a palavra do Eterno a Abrão, na visão, dizendo: não temas, Abrão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. E disse Abrão: Eterno Deus, que darás a mim? Eu ando sem filhos herdeiros, e o encarregado da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse Abraão: eis que a mim não deste semente, e é que meu escravo que vai me herdar. Eis que foi a palavra do Eterno a ele, dizendo: este não vai te herdar, senão o que sairá de tuas entranhas. Ele te herdará. E fê-lo sair, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse: assim será tua semente. E acreditou Abraão no Eterno, e o Eterno lhe considerou isso como um mérito. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torat emet vehayo lanu atah betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Como nós falamos na aliá anterior, Abraão, ele conseguiu resgatar seu filho ou seu sobrinho Ló, utilizando de muito pouco recursos. Então, Abraão conseguiu esse resgate e conseguiu Abraão derrotar os 4 reis poderosos e recuperar os bens
e também as pessoas que já haviam sido levadas cativos, inclusive o próprio sobrinho Lote. Nossos sábios vão dizer, se a pessoa tem a bênção do Eterno, ela consegue vencer, né, inimigos muito mais poderosos do que ela. Então, Abraão, com muito pouco exército, muito poucos homens, conseguiu combater os 4 reis que se levantaram contra a Sodoma e também Gomorra. Então, nossos sábios vão dizer que se a pessoa tem a bênção de Deus, ele de fato consegue vencer seus inimigos, ainda que com pouco recursos, né? E inimigos poderosos também. Lemos na Torá que esses reis, eles vieram ter com Abraão, né? O rei de Sodoma, ele, como diz a Torá, pede a Abraão que ele entregasse as pessoas trazidas da guerra e que ficasse em troca com as riquezas. Então Abraão não queria, na verdade, que o rei de Sodoma Abraão não queria que o rei de Sodoma, reconhecidamente uma pessoa inescrupulosa, se aproveitasse de sua fama para se promover. Então, é o que nossos sábios nos ensinam, devemos sempre ter cuidado, né? Sempre investigar se por trás das propostas, né, aparentemente vantajosas, não existe intenções ocultas que possamos ser prejudicados. Então, Abraão, se comparar com os dias atuais, Abraão viu que a proposta dele era um tanto meio, deixava a desejar, porque o rei de Sodoma poderia ter pedido ao contrário. O pedido dele poderia ser ao contrário, ele poderia pedir a riqueza e Abraão ficasse então com os cativos da guerra. Mas o pedido dele foi ao contrário. O rei de Sodoma pede a Abraão que lhe entregasse as pessoas trazidas da guerra e que ele, Abraão, ficasse com a riqueza, com o ouro, com o que foi trazido da guerra. Então, logo Abraão percebeu que por trás deste pedido havia uma má intenção. Então Abraão percebeu que o próprio rei futuramente estaria usando argumentos ou comentando que Abraão realmente havia ficado um homem muito rico, mas por causa dos despojos de guerra que o rei deixou para com ele. Então nós conhecemos também uma outra parte das escrituras judaicas que está não na Torá, mas sim no Tanar, que vai falar do próprio Davi, quando foi oferecido a Davi aquela área para que fosse construído o templo. E Davi não aceitou. Davi, ele pagou, fez questão de pagar.
para que depois ninguém ficasse falando que aquele templo estava construído numa área que havia sido doada, né? Então Abraão fez questão de, já logo percebendo a intenção desse rei, Abraão, ele disse que ele ficaria com o que lhe caberia, né? E o rei também a sua parte. Então, Abraão não queria que o rei de Sodoma viesse amanhã depois fazer alguns comentários mentirosos, né? Em relação a ele. Então, o que nossos sábios dizem é que não existem intenções ocultas que possam nos prejudicar. Então, Abraão disse que a recompensa mais desejada seria gerar para ele um filho, né? Então, falando sobre a questão da Abraão, embora tenha ficado com o despojo da guerra, o bem material, seja lá o que Abraão ficou, foi recompensado por essa guerra. Abraão, ele vai falar com Deus em relação ao seu servo, né? Ao qual ele o considerava que Eliezer ou Eliezer seria então o seu sucessor, porque ele, Abraão, não tinha filho. Então Abraão disse que a recompensa mais desejada seria gerar um filho para ser seu herdeiro. A continuidade dos bons atos dos pais, né, através dos filhos, é uma das maiores recompensas que se pode ter na vida. Então, a continuidade, né, dar continuidade à geração, então, um pai gerando filho, o filho gerando filhos, e o filho gerando filhos, e assim, essa é a maior recompensa, né? Então, é a continuidade do nosso nome, né? Da nossa identidade. Então, por isso que a Torá, ela ensina, né? E orienta para que se multiplique, para que dê continuidade à sua descendência. Então, na questão do que aconteceu aqui com Abraão, ele logo percebeu que tinha uma segunda intenção deste rei. Assim, devemos também nós estar sempre atentos, né, com as propostas que nos aparecem. A princípio, parece uma coisa muito boa, mas quando a gente percebe, ou se não percebe, acaba caindo no que se diz um golpe. Então, temos sim que ter muito cuidado para não cairmos em golpe. Não cairmos em golpe, porque senão fica complicado, né? Então, estarmos sempre atentos às propostas, como diz o ditado aqui na nossa região, né? Acho que é um ditado do Brasil, que o santo, quando vê muita esmola, ele também desconfia. Então, a intenção desse rei de Sodoma, existia uma má intenção por trás, de querer, como diz, promover Abraão por meio da sua atitude.
Então, nós temos que lutar sempre pela nossa vida e não ficar devendo nada para ninguém. Nós não podemos ficar devendo nada para ninguém, para que ninguém diga, eu enriqueci, como ele diria, eu enriqueci Abraão. Não, eu enriqueci fulano. Não podemos. Nós temos que, aquilo que Deus nos permitir que tenhamos, seja por nosso mérito e por nosso trabalho. Não que venha de outra forma, onde há uma, digamos aí, uma segunda intenção, né? Então, nossos sábios vão dizer, desconfie de propostas demasiadamente vantajosas. Verifique se por trás delas não existem intenções ocultas de se aproveitarem de você. Procure ter filhos e ensiná-los a trilhar o bom caminho, para que eles sejam, por sua vez, exemplos para os filhos deles, e assim por diante, continuando uma corrente que levará a humanidade a ter uma qualidade melhor. Procure orientar não só aqueles que pedem opinião, mas sim a todos cuja situação você conhece e tem algo a dizer para ajudá-los. E sempre de maneira construtiva. Isso é muito importante, né? Aprendermos a ser gratos, a elogiar as pessoas, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Incentivar as pessoas, palavras de incentivo, palavras construtivas. Manter a nossa fé em Deus nos momentos de desesperança, né? Pois Ele tudo pode, e se Ele quiser, né? Ele nos ajudará a superar qualquer dificuldade. É isso então, pessoal. Ficamos com a leitura deste 5º dia da semana. Desejamos a você um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal e não deixe de enviar as suas contribuições. Envie a sua contribuição, o seu macer, a sua tzedakah, para podermos manter então todo esse trabalho que nós estamos realizando, tá bom? Contamos sempre com a vossa generosidade para mantermos a nossa comunidade e o nosso trabalho. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam. Boker Tov. Muito bom dia. Shalom, shalom.